Graça e paz. Que bom que você está aqui essa noite. Eu te convido a adorar o Senhor juntamente conosco. Ele é a nossa alegria, a nossa força, a nossa fé. Ele está conosco todos os dias. Vamos adorar o Senhor. Amém. O véu foi se rasgado. Jesus está entre nós. Vamos adorar o Rei da Glória. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui,
nações em amor, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Rei dos reis é o seu nome. Justiça e paz estão sobre os teus lombos. O seu nome será conhecido em todas as nações. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Leão da tribo de Judá, raiz de Davi, príncipe da paz, Cordeiro Santo que venceu a morte, que tem toda a autoridade da morte, da vida. Toda a terra está sobre o domínio das tuas mãos. Ele virá com poder e glória, Rei dos reis, descendente de Davi. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele
diante da majestade de Jesus. Aleluia. Obrigada, Senhor, pela tua fidelidade em nossas vidas. Obrigada. Há uma nova canção em meus lábios.
Senhor faria tudo isso agora aqui comigo. Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Eu já andei com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando quando semeava, agora eu volto com flores. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando quando semeava, agora eu volto com flores. Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas, nossas petições, nossos desejos, nossos sonhos e crer que Deus, de uma forma extraordinária e maravilhosa, está ouvindo as nossas orações. Aliás, Ele sempre ouve as nossas orações, Ele sempre ouve o justo. E a partir dessa fé, dessa compreensão de que Deus está nos ouvindo e de que nossas orações serão respondidas, nós podemos orar com confiança, não duvidando, porque quem duvida não recebe nada, mas orar com confiança, com fé de que o Senhor é poderoso para responder as nossas orações e trazer para as nossas vidas suprimento, provisão e bênçãos espirituais das quais todos nós estamos precisando nesse tempo. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nesta noite, clamando ao Senhor, que o Senhor que conhece os nossos corações, o Senhor que conhece as nossas necessidades, o Senhor que nos conhece pelo nome, nós nos colocamos diante do Senhor nesta noite, para que as nossas vidas sejam refinadas, sejam purificadas. Pai, a nossa intenção em Te servir não é apenas fazer do Senhor alguém, alguma coisa que possa apenas nos dar, mas na verdade a nossa intenção ao Te servir é entregar ao Senhor a nossa vida, é dar ao Senhor a nossa vida, colocar à disposição do Senhor, entender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e executá-la de uma forma, ó Pai, que isso traga alegria para o teu coração. Nós fomos criados. O nosso propósito nessa terra é trazer alegria para o seu coração, assim como o Senhor disse a Jesus: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Nós cremos que também o Senhor pode se alegrar e ter muito prazer, muita alegria através das nossas vidas quando nós fazemos a sua vontade de coração. Então essa é a nossa oração. Nos capacite, nos dê poder para fazer a sua vontade. E eu creio que ao fazer a sua vontade, ao buscar o teu reino em primeiro lugar, todas as demais coisas que nós precisamos, sonhamos ou pensamos, serão acrescentadas da nossa vida segundo a sua boa medida, a sua generosidade. O Senhor é um Deus bom e nós, ó Pai, cremos que a bondade do Senhor, ela sobrevirá, ela virá sobre as nossas vidas e as nossas casas, em nome de Jesus. Queria compartilhar com vocês hoje um texto que, sinceramente, eu acho que eu já perdi a conta de quantas vezes eu já preguei sobre isso aqui na igreja. E Lucas 15 fala não somente a história de um jovem que queria viver uma vida dissoluta, não fala somente de um filho incompassivo, não é? Essa não é a história de dois filhos apenas, o filho que queria curtir a vida, viver a vida de forma do seu jeito, de forma dissoluta, ou aquele outro filho que ficou, mas que era um filho, um garoto completamente incompassivo, incapaz de manifestar misericórdia e entender que o arrependimento é alguma coisa que traz reconciliação, aproximação. Eu não creio que essa é a história somente da lei e da graça, eu não acho que seja somente isso. Eu acredito que a história de Lucas 15 é muito mais um retrato do nosso Pai Celestial. Se nós quisermos saber exatamente como é o nosso Pai Celestial,
Então, Lucas 15 é um perfeito retrato de quem é o nosso Pai. Talvez você nesse dia tenha pensado, esteja com o seu coração até mesmo apertado por conta de você não ter mais o seu pai terreno, o seu pai aqui na terra. E isso realmente é algo muito triste, porque principalmente se o nosso pai foi alguém que, de alguma forma, marcou a nossa vida de maneira positiva, se foi alguém que representou de forma fiel o coração de Deus, se foi um pai bom, um pai abençoador. Eu tenho visto nesses dias aqui, principalmente nesses dias da Covid-19, onde alguns irmãos da igreja, como Neide, como Marli, né, como Miralva, como Dudu, que foram perdendo pessoas muito queridas, pessoas amadas, né? Dudu perdeu a sua mãe, Neidinha perdeu seu pai, Marli agora essa semana perdeu seu pai. E interessante que ouvindo esses irmãos, ouvindo essas pessoas, todas elas, né, falavam comigo o seguinte: poxa, pastor, meu pai foi um pai maravilhoso, foi um pai bondoso, eu vou sentir muita saudade de meu pai. Então, talvez você seja alguém assim, que está agora com o coração apertado. Talvez o Dia dos Pais não seja um bom dia para você, mas eu quero te dizer, eu quero gerar fé no seu coração a respeito de uma coisa que eu creio e acho que é muito importante. Você não está sozinha, seu pai não te deixou. Você tem um Pai celestial, maravilhoso, perfeito, que cuida de você de uma forma extraordinária. Se você chegou até aqui, foi muito por conta do seu pai terreno. É bem verdade isso. Mas se você chegou até aqui também, foi muito mais por conta do seu Pai celestial que cuidou de você através do seu pai terreno. Então, não permita que esse dia seja um dia de tristeza, não permita que as suas emoções possam lhe trair e você, então, perder a alegria de agradecer a Deus, de ser grato ou grata a Deus por esse dia tão maravilhoso que te faz lembrar do seu Pai Celestial de uma forma extraordinária. Então, inicialmente eu queria dizer isso para você. Você tem um Pai maravilhoso que cuida de você. Esse Pai Celestial, Ele está provendo, Ele está te abençoando. Não permita que nada nesse dia possa tirar a sua satisfação de lembrar, de agradecer a Deus por esse Pai maravilhoso terreno que você teve, não tem mais hoje, mas agora você está ao inteiro dispor do cuidado de Deus, do seu Pai Celestial. Amém? Então eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 15, vou pegar a minha aqui, está bem aqui comigo, e nós vamos então pensar um pouquinho, meditar um pouquinho na vida do nosso Pai. Já ministrei muitas vezes essa parábola aqui na igreja e falei sobre o filho que ficou, o filho egoísta, já falei sobre o filho que foi embora, que queria curtir a vida, mas hoje eu queria falar sobre o Pai. Queria trazer para você uma compreensão talvez mais apurada de quem é o nosso Pai Celestial. Talvez o que eu esteja falando seja uma coisa muito radical, mas eu acredito que se a Bíblia toda, alguém já disse que se a Bíblia pudesse ser resumida num versículo só, seria João 3,16. Mas eu acho que se a Bíblia pudesse ser resumida numa parábola só, seria a parábola de Lucas 15, que é a história de um Deus compassivo, generoso, misericordioso. A parábola de Lucas 15 retrata perfeitamente quem é o nosso Pai Celestial. Então vamos conhecê-lo um pouquinho mais. Lucas 15 diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres, os bens. Então, o primeiro momento que nós temos aqui em Lucas 15 fala, na verdade, do coração do Pai. Embora embora a história comece com um filho
que estava fazendo um pedido completamente absurdo, a parábola nos registra, nos relata que o pai, ele simplesmente, ele concedeu, ele ouviu o pedido do filho, ele simplesmente deu, ele repartiu, ele foi solicitado, né? O filho tinha cansado de viver com o pai, estava ali cansado daquela vida, daquela rotina, e ele simplesmente disse: pai, eu queria a parte da minha herança que me cabe. O senhor ainda não morreu, mas eu sei que eu tenho direito a uma herança. Será que o senhor poderia fazer uma antecipação para mim? Será que o senhor poderia, me ajudar nisso aí? E, de alguma forma, o pai, o texto bíblico diz que o pai não viu aquilo com maus olhos, né? O pai não retrucou, o pai não questionou, o pai não quis saber o que o filho iria fazer com a sua parte da herança. E o texto diz que o pai simplesmente abriu o seu coração e deu a parte da herança daquele menino que foi embora de casa. Nós conhecemos o restante da parábola. O garoto, então, poucos dias depois, pega tudo que lhe pertence, todo o recurso, todo o dinheiro que o pai, então, havia dado para ele. Talvez o pai tivesse vendido ali uma parte da fazenda, ou então o pai, ele tinha aquele valor acumulado da parte daquele menino, da herança. Eu acredito até mais nisso, que o pai, ele era tão próspero, ele era tão abençoado, que ele tinha aquela parte da herança e ele repartiu, não somente com o filho que foi embora, mas a Bíblia diz que ele repartiu com os dois, porque o pai é justo. O pai, então, deu a parte da herança daquele garoto que queria viver a sua vida distante da casa, distante da fazenda, distante do pai, e o pai também deu uma parte da herança para aquele menino que ficou com ele. E a história, então, continua, a história segue, e nós sabemos perfeitamente o que aconteceu. Aquele garoto vai embora de casa, ele decide sair de casa, e aqui me chama a atenção algo muito especial, porque eu acredito, tenho em mente, de que o pai sabia perfeitamente que o filho queria fazer com aquele dinheiro. O pai conhecia o coração do seu filho, o pai conhecia o seu filho, e ainda assim, o pai, ele simplesmente, ele ouviu o pedido do seu filho e lhe deu a parte da herança. Então aqui nós já podemos ter uma ideia de como Deus pensa, de como Deus age, de como Deus nos ama, de como Deus nos quer bem, de como Deus entende a nossa vida nessa terra. Sabe, amados, quando nós fomos criados com uma liberdade tão grande, nós fomos criados com um cuidado tão grande de Deus, que Ele nos deu a liberdade, a possibilidade de nós vivermos a nossa vida do nosso jeito, como esse menino queria viver. Deus, Ele ao nos criar, Ele colocou dentro de nós uma semente muito preciosa, a semente da liberdade, do direito de escolha. Nós podemos escolher como nós devemos ou podemos viver a nossa vida. Nós podemos escolher a maneira como nós queremos viver a nossa vida. E isso, para mim, é algo extraordinário, porque fala do coração do Pai. Isso revela exatamente o coração do Pai. O Pai tem tanto amor, tem tanto cuidado com a gente, que nos criou de uma forma perfeita. Deus nos fez sem defeitos. Deus nos fez de uma forma tão extraordinária. Deus nos fez de uma forma tão completa, que Ele colocou dentro do nosso coração esse direito de nós escolhermos, de nós construirmos os nossos caminhos, de nós seguirmos o nosso desejo, a nossa escolha, a nossa vontade. E, de uma certa forma, isso é um tanto contraditório, porque, embora o Pai deseje que nós estivéssemos perto dEle, né? Embora o Pai deseje que a gente permaneça perto dEle, eu acho que esse é o termo mais correto, a colocação mais correta, né? Embora o Pai deseje
que nós permaneçamos perto dele, ele nos deu a liberdade e o direito de viver longe dele. Então isso fala de um pai extraordinário. Isso fala de um pai que não quer obrigação. Isso fala de um pai que não é impositivo. Isso fala de um pai que tem um coração extraordinário, de um pai generoso, de um pai amoroso, de um pai que deseja apenas uma coisa de nós, o nosso inteiro amor. E isso está em completa harmonia com o primeiro mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Esse é o primeiro mandamento, mais importante mandamento. Primeiro, amar ao Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma, toda a nossa força e todo o nosso entendimento. Depois, amar o nosso próximo, o nosso semelhante, o nosso eu no outro, né? Então, amar o outro, que é nada mais, nada menos do que o nosso irmão. Então, quando a gente pensa nisso, no primeiro mandamento, e a gente entende que o relacionamento que o Pai deseja ter com a gente não é um relacionamento de obrigação, não é um relacionamento de imposição, mas é um relacionamento de amor, a gente vai compreender perfeitamente o porquê que o Pai, então, ele concede, ele dá, ele responde à necessidade do filho quando o filho chega para o pai, talvez de uma forma egoísta, e diz: pai, dá para mim a parte da minha herança, porque na verdade o que ele está querendo dizer é o seguinte: pai, eu estou cansado de viver essa vida, eu estou cansado dessas mesmas rotinas, eu estou cansado de ver o Senhor todos os dias, de falar com meu irmão toda hora, eu estou cansado dessa vida, dessa realidade, eu estou cansado disso tudo aqui. Eu queria conhecer algo novo, eu queria viajar pelo mundo, eu queria fazer novos amigos, eu queria curtir a vida, eu queria desfrutar da minha vida. E o Pai é tão amoroso, o Pai é tão generoso, o Pai é tão bom que ele diz assim: tá bom, filho, é isso que você quer? Então, o que você precisa? Ah, eu quero a parte da minha herança. Tá bom, filho, então eu vou te dar a parte da sua herança. Você tem certeza? É isso que você quer? Sim, pai, é isso que eu quero. Então, toma, filho. E o pai simplesmente, ele reparte e dá. Para mim, isso fala desse coração generoso de Deus. Porque se nós formos adaptar a parábola do filho pródigo para os nossos dias e para as nossas vidas, quantas e quantas pessoas fazem exatamente como o filho pródigo? Chegam para o pai e diz: pai, eu quero um emprego melhor. Ah, eu quero um marido. Ah, eu quero um trabalho. Eu quero ter a minha empresa. Pai, eu quero viajar. Pai, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E, de certa forma, Deus vai dando essas condições que nós pedimos, que nós solicitamos dele, mas ele sabe que muitas vezes aquilo que nós pedimos, aquilo que nós estamos clamando, solicitando a Deus, são exatamente as coisas que vão nos levar para mais longe dele. Foi exatamente o que aconteceu com o filho pródigo. E isso fala de uma generosidade, de um coração extraordinário de Deus, porque ele simplesmente dá. Deus não fica: ah, mas você vai embora. Embora Deus deseje que você aprenda a usar os recursos que Ele te dá de uma forma que o glorifique, esse texto fala para a gente que a maneira que Deus deseja ser glorificado não é por meio da imposição, mas por meio do amor. Não é por meio da obrigação, mas por meio da voluntariedade, de um espírito voluntário, de uma disposição de servir a Deus. Essa é a adoração verdadeira, quando nós damos ao Senhor, quando nós oferecemos ao Senhor a nossa vida, os nossos recursos, os nossos dons, a nossa habilidade, o nosso coração, de uma forma voluntária. E a bem da verdade, aquele garoto, assim como muitos hoje, não entendeu exatamente o que ele precisava fazer. E ele então pede a parte da herança, dos recursos, e ele vai viver a sua vida do jeito que o diabo gosta, né? Usando um adágio popular, da sua maneira, do seu jeito. E
a gente conhece muito bem a história, então eu queria pular um pouquinho, porque a intenção hoje não é falar do filho, não é falar do garoto que errou, mas é falar do pai que está sempre acertando, do pai que está sempre disponível, do pai que tem esse coração extraordinário. Então, a gente pode dar um pulinho agora no verso 17, que diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm fartura de pão, e eu aqui morro de fome. Quantos trabalhadores de meu pai? Esse outro fragmento, esse outro versículo de Lucas 15, nos dá agora também uma outra projeção do coração do pai. Quem é o pai? Como ele trata os seus funcionários? Como o pai trata os seus empregados? O pai trata os seus empregados de uma forma generosa, de uma forma justa. O pai trata os seus empregados de uma forma que todos eles têm fartura de pão, não falta nada para eles. Os empregados, nós não estamos falando dos filhos, não estamos falando de parentes, estamos falando dos empregados. Sabe aquele homem que paga um salário bom, justo para os seus empregados? Esse era o pai da parábola do filho pródigo. E lá no cativeiro, porque aquele garoto agora estava escravo das suas decisões, estava escravo das consequências desastrosas de suas decisões, lá no cativeiro, lá no chiqueiro, lá na lama, lá no nível mais baixo de degradação, de pobreza, de miséria, aquele garoto se lembra de como o pai trata os seus empregados. O garoto se lembra de como vivem os empregados de seu pai, com fartura, com abundância, com alegria, com prosperidade. Os empregados do seu pai tinham prosperidade, era o que ele está falando aqui. E ele na mais absoluta miséria. Então, isso fala para nós, mais uma vez, do coração do pai. Como o pai trata os seus empregados. Trata aqueles que convivem com ele, que lhe servem, que trabalham para ele, sempre de forma justa, sempre de forma generosa. Isso fala para a gente, mais uma vez, de como é o nosso Pai Celestial. Eu não sei se você tem essa compreensão, mas no meio cristão, né, de uma forma geral, muita gente não tem ainda uma ideia de filho. Muita gente ainda não entendeu de fato o que é. Não sei se você já ouviu aquelas orações: ô Senhor, tenha misericórdia de mim, eu que sou o vermezinho de Jacó, eu que sou pecador e miserável, eu que sou o cocô, a poeira do cocô do cavalo do bandido. Tem gente que se acha assim, né? Você riu agora, mas é verdade. Tem gente que se acha assim, a poeira do cocô do cavalo do bandido, né? E não é isso que nós somos. Tem gente que tem, na verdade, uma identidade de empregado. E é interessante a gente entrar nisso, porque mesmo quando um cristão, um filho amado de Deus, ele ainda não entendeu quem ele de fato é, ele ainda não entendeu a sua identidade, ele ainda não se viu como Deus o vê, Deus o trata de uma forma especial, generosa e abençoadora. É isso que o filho pródigo está falando, né? Então, quando ele olha para os empregados da sua casa, ele pensa: meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Porque lá na casa de meu pai, os empregados, eles têm abundância de pão, eles são prósperos, eles são felizes, eles têm uma vida diferente da minha vida. Então, essa mentalidade do filho pródigo, ela é importante para nós, porque ela revela, ela mostra para nós algo que acontece também nos dias de hoje, porque mesmo aquelas pessoas que estão no meio da igreja, que são convertidas, que tiveram uma experiência com o Senhor, mas que ainda não
têm um autorretrato de que elas são filhas amadas de Deus, elas se sentem como empregadas. Você pergunta, o que você é para Deus? Não, eu sou servo de Deus, eu sou servo do Deus Altíssimo. Amém, todos nós somos servos do Deus Altíssimo, mas essa não é a nossa identidade. A nossa identidade é que somos filhos amados. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus, é o que nós somos. E esse texto revela para nós algo extraordinário. Mesmo aquelas pessoas que não têm essa compreensão de que são filhas, mas que são empregadas, Deus trata com elas de uma forma especial, generosa, abundante. E isso fala para a gente, mais uma vez, do tipo, do coração do nosso Pai. Nosso Pai é bom, nosso Pai é generoso, nosso Pai é justo. Esse texto fala para a gente de que Deus é justo. Deus trata com a gente com justiça, com equidade. E isso é muito bom, sabe? Porque isso traz uma confiança, uma leveza no nosso coração, no nosso relacionamento com Deus. Como é ruim a gente se relacionar com gente que é injusta. Como é ruim a gente se relacionar com gente que é avarenta. E Deus é justo, sabe? Deus, ele trata os seus empregados de uma forma generosa, de uma forma abençoadora. Então hoje também essa oportunidade para que você entenda que você não é um servo de Deus somente. Você é mais do que isso. Na verdade, o serviço é uma função. Está relacionado à sua atividade, com o seu trabalho para Deus. Mas não é isso que você é. Você não se resume a isso. Você é muito mais do que isso. Você não é um empregado de Deus. Deus não transformou a sua vida para dizer, agora você vai ser meu empregado. Não. Deus transformou você, incluiu você na família dele, não foi na empresa dele. Deus não trata você como um empregado. E é bom você saber disso hoje à noite, que Deus trata você como filho amado. E mesmo que você não tenha essa compreensão, ou não tinha até hoje, Deus trata você como um filho amado. Por isso que os empregados do Pai têm abundância de pão, porque Deus não trata com eles como se eles fossem empregados, trata com eles como se eles fossem filhos também. Isso é muito importante e o filho pródigo veio a reconhecer isso no momento de muita dificuldade, no momento de muita dor. Então, continuando aqui, prosseguindo, ele diz o seguinte: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele queria agora, se diminuir. Isso é o quê? Isso é quebrantamento, isso é humildade. O pai gostou de ouvir isso, só que o pai não aceita isso, porque filho é filho, né? O filho é filho, ele tem o DNA, ele tem o sangue do pai. E o pai não pode aceitar. Se o pai não trata os trabalhadores como trabalhadores, mas trata como filhos, quanto mais o filho, ele não vai tratar como trabalhador, ele vai tratar como filho amado. Então, olha que coisa tremenda, porque ele se levanta, vai para o pai, e aqui mostra mais outra característica do pai. Vinha ele ao longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Quando criança, a gente sempre ia, eu, minhas irmãs, sempre íamos passar as férias em Minas Gerais. Papai, mamãe levava a gente, pegávamos o trem ali na estação, em Jardim América, e a gente ia então para Minas. E quando a gente chegava lá, nossos parentes, tios, avós, eles tinham fazendas, tinham roças, e geralmente a casa ficava num platô, num lugar mais alto, que dava para avistar a estrada. E quando eu vejo esse texto, eu não consigo desassociar dessa memória, sabe? Do filho vindo ao longe, talvez com roupas rasgadas, vindo de uma forma cabisbaixa, triste, pensando em como ele iria se encontrar com o pai, como ele iria colocar aquelas palavras da melhor forma para que o pai pudesse então aceitá-lo de volta, pelo menos como um empregado daquela casa.
E eu fico vendo, então eu fico imaginando, sabe? Aquelas montanhas de um lado, montanhas de outro, aquele lugar bem verde, bem arborizado, e aquele menino vindo naquelas estradas enlameadas, cheias de lama, e vindo, e de repente, quando ele desponta ao longe, o pai então vê o filho, porque o pai sempre está atento ao filho. Isso fala também de uma outra disposição do coração do Pai. Pai, o nosso Pai Celestial, está com os seus olhos sempre atentos às nossas vidas. O Pai nunca descansa, o Pai nunca cochila, não tosqueneja, como diz a palavra, né? Ele não dorme, ele não pisca. O guarda de Israel está sempre com seus olhos fitos, seus olhos abertos para nós, está sempre atento às nossas vidas. E o garoto vinha ao longe, e o texto diz que o pai, de longe, ele reconheceu o filho. Como pode isso? Como o pai pode olhar para uma pessoa vindo, né, de tão longe ainda e já saber que é o filho, já reconhecer que é o filho? Porque o pai conhece o filho. O pai sabe exatamente como o filho anda. O pai, ele avistando aquele garoto, havia no coração do pai uma expectativa tão grande, na verdade havia uma certeza tão grande de que aquele menino, pelo coração, pela forma como ele saiu de casa, que ele iria gastar, ele iria torrar aquele dinheiro, iria desperdiçar aquele dinheiro em algum momento, né, após desperdiçar os recursos, tudo que o pai deu, aquele garoto iria voltar. E certamente muito tempo havia se passado, talvez o pai tivesse feito alguns cálculos, olha, se ele não trabalhou, se ele simplesmente, né, gastou o dinheiro, então por esses dias talvez ele pode estar voltando para casa porque acabou tudo. Talvez tivesse demorado um pouco mais, porque após gastar todo o dinheiro, ele foi trabalhar, foi tentar a vida, viu que era muito dura, né? As coisas não eram como ele pensava, e de repente, então, quando ele percebe o erro que ele cometeu, não somente contra o pai, mas contra os céus, isso é importante. Quando a gente peca, né, há certos pecados que são sempre contra pessoas, mas contra os céus também. Principalmente quando a gente peca contra os nossos pais, principalmente quando a gente peca contra a nossa mãe, principalmente quando a gente peca contra o nosso pai, nosso irmão. Então, o que a Bíblia está querendo dizer para a gente é cuidado. Às vezes tem certos pecados que nós estamos cometendo, que nós não estamos cometendo somente contra a pessoa, mas contra os céus também. E isso pode trazer consequências para a nossa vida, como trouxe para a vida daquele rapaz. E agora, ele voltando ao longe, mostra uma outra característica do coração do pai. O pai está sempre atento, o pai está sempre ligado, o pai está sempre esperto, né? Então, que coração é esse do Pai Celestial? Olha o coração do nosso Pai. Verso 20. Levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Eita, Deus maravilhoso! Como é que Deus vai ao nosso socorro? Correndo. Isso fala para a gente de algo maravilhoso, eu não posso deixar de compartilhar com você aqui nessa noite. Toda vez que você se arrepende de um pecado e se volta para Deus, como é que Ele se volta para você? Como é que Deus age diante dessa situação? Com pressa, correndo. É assim que Deus nos assiste. Toda vez que nós reconhecemos o nosso pecado, que nós percebemos que pecamos, falhamos e nos arrependemos e nos voltamos para o Pai Celestial, Ele se volta para a gente de uma forma apressada, né, compadecida. Só nesse versículo nós temos 3 características do nosso Pai Celestial. O Pai estava atento, o pai se compadeceu dele e o pai correu, o abraçou e o beijou. Então, o pai, atento que estava, viu o filho, foi correndo em direção ao filho arrependido e se compadeceu dele. Se compadeceu dele. Essas características mostram para a gente quem é Deus. Essas características falam para a gente de um Deus como nunca houve na história da humanidade. Um Deus verdadeiro, um Deus que é único, que é maravilhoso.
A Bíblia diz que o pai, compadecido dele, corre em direção ao filho. Se o filho deu um passo em direção ao pai, o pai deu 10 em direção ao filho. Se o filho mostrou disposição em voltar para a casa do pai, o pai simplesmente abriu o seu coração, compassivo que era, e abraçou e recebeu o seu filho de volta. Isso fala para a gente de uma das características mais tremendas e maravilhosas do nosso Pai Celestial, e essas características, elas precisam ser reproduzidas na nossa vida. Olha que coisa tremenda, o filho disse: pai, eu pequei contra o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, esse porém é maravilhoso, o pai, porém, disse aos servos. O pai não ouviu nada do que o filho disse. O pai não disse: pai, tá bom, então tá bom, você quer ser empregado? Então pega uma enxada aí e dá para ele. Que era o que ele merecia. O verso 21 inicia falando do pecado do filho, mas o verso 22 fala da generosidade do pai, da disposição do pai, da atitude do pai. Pai, porém, verso 22, disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Que maravilha! Que coisa extraordinária! Deus não se contenta com nada menos do que filhos amados. Roupas novas. De que está falando? Está falando do caráter do pai. Está falando da atuação do pai na vida do filho. Está falando da atuação do pai na nossa vida. Roupas novas. O pai estava dizendo: você agora é nova criatura. Tira essa roupa velha. Tira o velho homem. E eu vou te vestir com uma nova roupa. Isso está falando de regeneração. Isso está falando de mudança de vida. O pai não aceita nada menos do que transformar as nossas vidas. E foi isso que ele fez quando ele diz: traga para o meu filho a melhor roupa. Não tem nada mais especial, não tem nada melhor do que Deus possa fazer na nossa vida, do que nos transformar, do que mudar, tirar essa velha natureza e vestir algo novo, e nos regenerar, e nos dar um novo coração, e nos dar um novo espírito. Não tem nada melhor que Deus pode fazer na nossa vida do que nos mudar. Deus não deseja, sabe, amados, trapos de imundícia. Deus quer nova criatura, Deus quer coisas novas. Deus não se contenta com um filho sujo. Deus quer um filho santo, novo, restaurado. E as roupas agora falam do coração daquele garoto, do que havia acontecido com ele. Ele havia se arrependido. E o arrependimento é o campo, a maneira, a forma de Deus atuar, do pai atuar na vida do filho. Então, na verdade, esse texto fala do coração do pai. Na verdade, o filho se arrependeu e ele queria ser um empregado, como muita gente hoje na igreja pensa que é. Eu sou um empregado de Deus, eu sou um servo de Deus. Não, você é filho amado. E o pai, para provar para o filho que agora ele era filho amado, que ele estava sendo restaurado à posição de filho, o pai diz: traz a melhor roupa para ele. Tira essa roupa suja, tira essa velha vida, tira essa vida velha, joga agora isso tudo fora, isso é imundícia, isso não presta. Coloca roupa nova para esse menino. E o selo disso é o anel. Toda vez que alguém visse aquele menino e visse aquele anel nas mãos daquele garoto, iria dizer: ele é filho do patrão. Olha o anel no dedo. Ele é filho do homem. E nós também somos selados, somos presenteados por um selo muito especial, que é o Espírito Santo. E é esse Espírito que testifica que nós somos filhos de Deus. E as sandálias nos pés fala de um cuidado especial de Deus, fala de uma proteção de Deus para nós. Sandálias nos pés. Os empregados naquela época, os escravos naquela época não tinham sandálias, eles não andavam com sapatos, com sandálias, só os filhos. Talvez os empregados daquele homem andassem com sandálias, porque ele era muito generoso, porque esse homem fala de Deus, do próprio Pai Celestial. Então, hoje à noite, depois de ouvir tudo isso,
e de também perceber que o pai não somente restaurou a identidade do filho, tirando as roupas velhas, dando roupas novas, falando de justiça, de justificação, de mudança de vida, transformando, né, aquele garoto no verdadeiro filho que ele deveria ser, assim como o Pai Celestial faz conosco. O Pai manda trazer o bezerro cevado e eles comemoram isso com uma grande e maravilhosa ceia. E aqui eu queria encerrar nessa noite pensando o seguinte, nessas características do Pai e associar esse garoto de uma forma assim muito prática com os nossos filhos de verdade. Quantas vezes os nossos filhos erram? Quantas vezes os nossos filhos eles caem em desgraça, eles pecam, eles fazem coisas tão absurdas e o nosso coração muitas vezes se fecha para os nossos filhos. E a minha palavra para você nessa noite é que ore pelo arrependimento, ore pela mudança dos seus filhos, ore pela conversão dos seus filhos, porque não tem nada mais extraordinário, nada melhor do que um filho, uma filha arrependida, transformada, que reconhece os erros, que percebe que longe, né, da casa do Pai não tem uma vida próspera, não há uma vida verdadeiramente feliz, abençoada. Então, na verdade, nós como pais, nós precisamos manifestar essas características do Pai Celestial. Veja, mesmo o filho indo por um caminho muito complicado, o Pai deu, o Pai abençoou, porque isso fala do coração do Pai, da generosidade do Pai, sempre na expectativa de que o filho fosse retornar, fosse voltar, e isso certamente vai acontecer. Então, muitas vezes, nós como pais, somos requisitados, somos solicitados para abençoar, para suprir, para cuidar dos nossos filhos, mesmo quando eles não merecem. Esse é o nosso coração. Muitas vezes nós precisamos de discernimento de Deus para entender os limites, até onde nós devemos ir. O pai aqui da parábola entendeu que ele deveria repartir a herança. E nós precisamos entender que Deus deseja, ele requer que nós compartilhemos também, talvez não a herança física, talvez sim, mas Deus quer que nós possamos nos desprender, talvez dar de fato o nosso coração para um filho, uma filha que nem merece. Talvez essa seja a sua melhor herança, dar o seu amor verdadeiro, dar o seu cuidado, dar a sua atenção. Não despreze seu filho, não despreze sua filha, não faça isso. Não entre por esse caminho perigoso. Mas mostre o coração, o caráter de Deus através da sua vida, das suas atitudes. Esse é o desejo de Deus. O Pai é sempre tão generoso, tão perdoador, tão compassivo, tão atento às necessidades do filho. Então, nós, como pais, sempre seremos requisitados nisso, em relação a compaixão, a sermos compassivos, perdoadores. Esse é um meio, uma forma de Deus restaurar os relacionamentos. Às vezes nós precisamos liberar, né, misericórdia, mesmo aqueles que não merecem, mesmo aqueles que não se arrependem, porque isso faz parte da natureza do Pai. Então, através de atitudes muito parecidas com as atitudes de Deus, eu creio que nós vamos gerar no coração dos nossos filhos atitudes novas também. A única forma, a única maneira de nós ganharmos os nossos filhos de fato, de verdade, é sendo exatamente como o Pai é. Repartidor, generoso, perdoador, compassivo. Então são atitudes, são princípios que nós como pais nesta terra precisamos colocar em prática para que a vida dos nossos filhos seja uma vida de arrependimento, de restauração e de graça na presença de Deus. Deus abençoe sua vida, feliz Dia dos Pais, que você seja esse paizão parecido com Deus. Vamos orar? Obrigado, Pai Celestial, porque o Senhor tem nos dado muito mais do que nós merecemos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem repartido conosco a sua maior herança, a sua salvação, a sua vida abundante, a sua vida plena. Por isso, nessa noite, ó Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor esteja consolando os meus irmãos, aqueles que perderam seus pais nesses dias, nesses meses, aqueles que já perderam há muito tempo atrás, que o Senhor traga consolo, que o Senhor traga, ó Deus,
a sua cura para essas pessoas, que elas possam reconhecer, agradecer ao Senhor o tempo que tiveram com seu pai terreno. Foi uma expressão muito forte, muito tremenda da sua vida para eles. Pai, abençoa, traga consolo, traga cura, traga vida. Mas eu quero também, ó Deus, pedir ao Senhor que o Senhor possa abençoar os pais da igreja, aqueles que estão com dificuldade com seus filhos. Coloca no coração desses pais um entendimento novo, ó Pai, uma paixão nova pelos seus filhos. Renova o amor, renova o perdão, renova a misericórdia, renova o cuidado, que esses pais possam compreender, ó Deus, que eles têm uma missão muito mais extraordinária do que eles imaginam, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa elevar, promover os pais, ó Deus, nesse tempo, os pais dessa igreja, a homens, ó Deus, muito parecidos com o Senhor, a homens fortes nesse tempo tão difícil. Ó Pai, é o que eu oro ao Senhor, pedindo em nome de Jesus a Tua bênção sobre a Tua igreja, sobre as mães, sobre as famílias, sobre os filhos e principalmente sobre os pais nesse dia tão especial, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Amo você. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor.
Queridos, graça e paz. Nossa reunião hoje à noite foi maravilhosa. Espero que Deus tenha abençoado você de uma forma tremenda e especial. E o meu propósito aqui nesse momento é de trazer um recado muito especial para você. Nós estamos prestes a retornar com os nossos cultos presenciais. Estamos apenas esperando como vai se dar o índice de ocupação dos leitos na cidade nesses próximos 7, 10 dias. E no dia 16 nós teremos uma reunião com toda a liderança da igreja e nós vamos decidir, de fato, como vai acontecer o retorno dos cultos presenciais. Então, eu gostaria que você que esperou esse tempo inteiro, não é, assistindo às nossas lives, participando dos cultos pelo YouTube, que você continue orando e crendo que Deus vai abençoar e vai abrir as portas para nós retornarmos novamente com os nossos cultos presenciais. Toda essa equipe que esteve aqui durante todos esses meses, orando, clamando, adorando, levando você e a sua família a adorar o Senhor de uma forma muito especial. Que você continue orando por nós, orando pela igreja, porque o Senhor está preparando então o nosso retorno de uma forma muito especial. Então, fique atento às informações, às notícias que nós estaremos passando para você, para a sua família, para que no tempo certo, na hora certa, nós possamos retornar com toda a segurança. Uma coisa nós sabemos, está mais próximo do que antes de quando nós tivemos que encerrar as reuniões presenciais. Então, ore com a gente, continue crendo, e eu tenho certeza que logo, logo nós retornaremos e vamos informar assim o mais rápido possível para vocês a respeito, então, de como vai proceder o retorno do nosso culto, as orientações, as normas que nós precisamos seguir. Deus abençoe sua vida, graça e paz da parte do nosso Senhor sobre toda a sua casa e sobre a sua família. Em nome de Jesus. Beijos.